Hoje nós vamos tratar de mais um tema que está na moda, o tal do ecossistema. Empresas estão virando ecossistemas, áreas das organizações estão virando ecossistemas de soluções. Será que isso vai durar? E por que é importante compreender esse tema? Vem comigo na reflexão de hoje. Ou de quando em quando surge uma palavra nova para explicar ou compor muitas informações que estavam soltas. Por exemplo, há um tempo atrás, uma palavra que não existia no dia a dia organizacional, quando eu digo há um tempo atrás, uns 20 anos atrás, a palavra stakeholders. Por quê? Porque você não tinha esse olhar para todos os parceiros do negócio. Mas chegou um momento que uma empresa não conseguiria mais ser bem-sucedida se ela não considerasse colaboradores, clientes, fornecedores, comunidade, acionistas, governo, o próprio planeta, o meio ambiente, ou seja, olhando para todos os elementos que compõem, de alguma forma, influencia de alguma forma na reputação daquela marca, no resultado daquela organização. Bom, de um tempo para cá, a complexidade aumentou tanto que a palavra sistema parece que ficou pequena, porque a palavra sistema estava ligado muitas vezes ao sistema da organização e foi preciso começar a pensar em ecossistemas, principalmente a partir dos estudos do Ludwig von Bertalanffy, que escreveu o livro Teoria Geral dos Sistemas, começa a mudar essa perspectiva e há uma mudança no pensamento de uma perspectiva mecânica para uma perspectiva mais orgânica, ou seja, a gente começa a aprender com a própria vida. E para isso ele traz de uma forma muito bonita, o que é um sistema? É um conjunto de elementos que interagem entre si e de alguma forma eles têm múltiplas contribuições, eles contribuem com eles mesmos e contribuem com o meio onde eles estão. Então o sistema é um conjunto de elementos que estão interagindo para atender suas próprias necessidades e as necessidades desse sistema maior que os compõe. Só que, dado o processo de complexificação, por muito tempo a gente falava sistema é a organização, Então, o que é o melhor para o sistema? Ou seja, o que é o melhor para a organização? Só que essa organização vive em um outro sistema, são sistemas dentro de sistemas. E até o infinito, até o que poderíamos ser chamado de metasistema, que seria a totalidade. Então, um sistema dentro de sistema, chega uma hora que você tem que delimitar. Eu quero falar sobre este conjunto de sistemas que estão aqui. Nós podemos chamar isso de um ecossistema. Então, o ecossistema é um conjunto de sistemas que tem uma relação muito próxima entre eles para manter uma atividade de uma harmonia dinâmica, como se fosse a homeostase daquele bloco. E uns influenciam nos outros. Então, a parte influencia no todo, como o todo influencia na parte. Então, em um ecossistema, esses elementos estão o tempo inteiro em uma rede de colaboração, em uma rede de cooperação. E um ecossistema tem três pilares principais: fluxo de energia, que é como acontece, os fluxos de energia, por causa nas empresas você tem um fluxo de energia que é a compra e venda de produtos e serviços por meio da economia, ou seja, do dinheiro, que é o valor que está circulante ali. Você tem um ciclo de nutrientes, que você precisa comprar a matéria-prima, processar essa matéria-prima, entregar um produto ou um serviço para o seu cliente, que vai fazer a mesma coisa, vai utilizar isso. Então, existe um ciclo cujo objetivo principal é que você não tenha nenhum descarte, tudo seja reaproveitado com a máxima inteligência, mantendo a regeneração desse ecossistema. E você tem um pilar importante que é a autorregulação, ou seja, você pode desmatar uma certa quantidade da floresta e ela continua ainda mantendo todos os animais, os seres vivos, mas se passar da medida, você transforma aquela floresta num deserto, por exemplo. Hoje, quando uma empresa pensa como um ecossistema, ela está querendo dizer o seguinte: nós precisamos ampliar a nossa visão além de nós. Os nossos fornecedores precisam estar bem, a comunidade onde nós estamos, as empresas, aquela cidade ou as cidades ou os países em que nós temos a operação precisam estar bem. Então, qual vai ser a nossa contribuição para que todos os participantes deste ecossistema possam prosperar juntos, fluir juntos, continuar vivos juntos? E por que aprender isso é tão importante nos dias de hoje, Gilberto? Olha, porque hoje nós temos uma correlação muito maior do que um tempo atrás nas questões econômicas, nos ciclos de produção, criando então uma rede de colaboração. Um país do mundo produz uma etapa do processo, outro país uma outra etapa do processo, outro país consome o que foi produzido por esses dois.
e criando essas redes que mantêm a economia global, a dinâmica de produção global, né? Às vezes a matéria-prima, por exemplo, de minerais, saem de 2, 3 lugares do mundo, são processadas em outro lugar, depois essa matéria volta para outros países que vão produzir bens de consumo. Portanto, essa interconexão nos dá cada vez mais a necessidade de compreender o funcionamento de ecossistemas. Isso significa que a gente precisa ampliar o nosso nível de consciência. Até porque, para que a gente possa se antecipar a possíveis problemas que teremos no futuro. Né? Quando você vive em um mundo mais simples, você consegue reagir com muito mais facilidade ao que está acontecendo. Mas quando o mundo vai se complexificando, se você for tentar só reagir ao que está acontecendo, você é engolido pela desordem. Então nós precisamos começar a prever o que vai acontecer. E para prever o que vai acontecer em um mundo de alta complexidade, a gente também tem que ter uma forma de pensar essa complexidade. E a forma de pensar ecossistemas é uma forma diferente de tudo que a gente vinha aprendendo até aqui. Por quê? Em um sistema, você tem que perceber quando o ruído está deixando de ser ruído e virando um perigo. E você também tem que ter a sensibilidade de perceber que quando o perigo está indo para um nível de exaustão, né? Você sempre vai ter esses 3 momentos. É apenas um ruído, estamos começando a perceber que tem alguma coisa que não está funcionando bem. Não, isso está nos colocando em risco agora, né? Então saímos do verde para um sinal, para uma luz amarela, atenção, isso aqui tem perigo. E às vezes chega no vermelho, que aí às vezes o sistema já foi exaurido. Uma empresa ou um ecossistema que não considerou os riscos que vinham à frente pode quebrar, uma empresa pode desaparecer, né? Um mercado inteiro pode desaparecer por não ter conseguido se antecipar e fazer os ajustes no tempo devido. Portanto, no mundo de hoje, uma empresa precisa não que os seus gestores não só pensem o sistema, a organização, mas que considere também o ecossistema que ela faz parte, ou seja, isso significa ir além de si mesma. Além de considerar esse ambiente, também considerar um espaço-tempo, ou seja, o que vai acontecer no curto, médio e longo prazo, né? Quais são os impactos para todos os envolvidos. Porque é isso que vai dar a condição de fazermos escolhas mais inteligentes, mais assertivas, para garantir a nossa continuidade e a continuidade de todos aqueles que, se mantidas, favorece a nossa própria continuidade. Então é uma nova mentalidade. Uma mentalidade que está saindo de um olhar mecanicista, fragmentado, competitivo, né, para uma perspectiva onde nós estamos olhando para o orgânico, conectado e colaborativo. Isso é uma transformação que está acontecendo no mundo todo. Mas isso é um aumento de consciência e um aumento da nossa capacidade cognitiva, de olhar para todas essas coisas de forma conectada. E aí, Gilberto, o que as empresas precisam fazer? A gente precisa passar por uma alfabetização sistêmica. Ou seja, a gente precisa entender o que é um sistema, como eles funcionam e também como que sistemas juntos formam esse ecossistema, como pensar um ecossistema. E ampliar a nossa visão e aumentar a complexidade cognitiva para que a gente dê conta de lidar com esse nível de complexidade. Isso passa por um processo, de fato, de uma realfabetização nesta linguagem para os executivos. E é isso que a Norton vem fazendo ao longo dos últimos 17 anos. Tanto é que o nosso propósito é co-criar as condições para a ampliação da consciência humana. Por quê? Porque se você amplia a consciência humana, dado as novas tecnologias que estão aí, nós vamos conseguir fazer coisas maravilhosas. Coisas que no passado pareceriam mágicas, de tão significativas que podem ser. Então, as organizações que estão olhando para esse futuro e querem fazer parte desse futuro, necessariamente precisarão ajudar os seus executivos a fazer uma transformação de mindset, da sua mentalidade. E, se precisarem, contem com a gente. Procure a Nortos para que a gente possa te explicar como a gente tem feito isso em várias organizações ao longo desses 17 anos e vai ser uma alegria imensa se a gente puder contribuir com a sua organização também. E quarta-feira que vem eu estarei aqui novamente com uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.